Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar a Sra. Embaixadora Emília Fabié e dar-lhe os parabéns pela forma como apresentou num português muito bom o seu programa, a sua proposta de programa para a presidência do Conselho da União. Em relação às prioridades da presidência que teve a amabilidade de nos apresentar, naturalmente que elas relevam e enumeram um conjunto de preocupações de assuntos que estão na atualidade europeia e com os quais o PSD concorda, defende e temos trabalhado em conjunto para a sua resolução. Mas não podemos, obviamente, deixar de mencionar um aspecto central do nosso Estado enquanto União Europeia, dos nossos valores, da ameaça que hoje constitui a guerra que decorre entre a Rússia e a Ucrânia, ou, se quisermos, a defesa intransigente que a Ucrânia faz do seu território após a invasão russa. Eu começaria por uma curiosidade que não é de sumenos importância, que é o facto da primeira visita ao fim de 2 anos do Sr. Viktor Orbán à Ucrânia ter ocorrido ontem. E a pergunta primeira que lhe faço é se esta visita à Ucrânia em 10 anos se prende com o facto de assumirem a presidência do Conselho da União ou se foi uma mera coincidência. Às vezes as coincidências também ocorrem em matéria de relações internacionais e gostaria que nos começasse por esclarecer esta circunstância. Depois, ainda no quadro desta guerra, nós temos vindo a observar uma opinião, desde o alto representante para as relações externas da União Europeia, desde aquilo que vem eclodindo do Conselho Europeu, dos próprios líderes que individualmente manifestam uma necessidade urgente de manter e reforçar o apoio à Ucrânia em matéria de guerra, este apoio que é um apoio financeiro, que é um apoio de material de guerra essencial, em momentos que estão a tornar-se cada vez mais decisivos, em particular neste momento, antes propriamente do verão, antes de agosto, é fundamental este reforço para que a Ucrânia continue o esforço de contenção da invasão russa e, particularmente, pensando a partir do início do outono e inverno, onde nós temos uma Ucrânia muito debilitada em matéria de infraestruturas elétricas e, por conseguinte, de uma necessidade premente de, a par do esforço de guerra, olharmos para o aspecto das infraestruturas elétricas e todo este apoio que é necessário. E para nós não é claro, na verdade, aquilo que é o compromisso efetivo da Hungria para com este esforço e este posicionamento inquestionável de apoio à Ucrânia no quadro desta guerra. E gostaríamos de perceber e de clarificar se, de facto, a senhora Embaixadora nos consegue assegurar que, assumindo a Hungria a presidência do Conselho da União, esta circunstância das posições anteriores que a Hungria tem assumido no quadro de uma ajuda explícita à Ucrânia não vão perturbar aquilo que possa vir a ser, no exercício de uma presidência do Conselho da União, o esforço maioritário e a convicção da necessidade da ajuda à Ucrânia. Isso é um receio que nós temos fundado na história, fundado no comportamento até há pouco tempo e, por exemplo, fundado na retenção de 6 mil milhões de euros do mecanismo de apoio europeu que está pendente por causa da Hungria. E, portanto, nós temos receios fundados que se possa transpor no quadro do poder do exercício da presidência do Conselho da União esta visão que não é a mais, ou que não tem sido, peço desculpa, a mais solidária num esforço de guerra importante. Uma outra vertente que eu gostaria de colocar tem a ver com o alargamento. Nós sabemos que o alargamento, e na reunião de 25 de junho, foi decidido continuar o processo de alargamento, em particular para a Ucrânia e para a Moldávia. E gostaríamos de saber, apesar de, naturalmente, o Sr. Ministro dos Assuntos Europeus húngaro se ter comprometido que atuaria como um mediador honesto, com lealdade e com empenho, não deixou também de dizer que esta presidência representa também
uma visão muito alternativa e muito clara da Europa que a própria Hungria também em muitas matérias tem. E a pergunta nesta parte que lhe queria deixar era saber se estas posições da Hungria vão atrasar, vão perturbar, melhor dito, o processo em curso de alargamento à Ucrânia e à Moldávia e se isto pode ser um handicap. Finalmente, e para terminar, gostaria de ouvir como é que, em concreto, a senhora embaixadora nos pode particularizar o apoio às PMEs, que é um dos pilares estratégicos da sua presidência e que, para nós, Portugal, é muito importante, uma vez que o nosso tecido empresarial é fundamentalmente constituído por PMEs e que nos importa aumentar a sua competitividade e a sua capacidade de posicionamento no mercado europeu. Muito obrigado.